Bom dia a todos. Então, vamos iniciar a sexta aula da unidade 1 da disciplina de modelagem e controle de conversores. Essa aula de hoje nós vamos tratar da representação de modelos dinâmicos de conversores através de funções de transferência e os conceitos relativos também a polos e zeros. Então, pessoal, nas aulas passadas, nós nos dedicamos a estudar ferramentas para obter um modelo dinâmico de conversores estáticos. E nós, em um primeiro momento, estudamos a abordagem de representação de modelos de conversores a partir de espaço de estados. E nas aulas passadas, nós obtivemos um modelo médio de pequenos sinais nessa representação em espaço de estados, considerando tanto perturbações na razão cíclica, quanto perturbações no vetor de entrada. Então, essa aqui foi uma equação que nós obtivemos para conversores operando no modo de condução contínua com duas etapas de operação. Então, essa é uma equação genérica para esse tipo de conversor. Como eu já destaquei anteriormente, o que vai mudar de um conversor para outro são as matrizes que representam esse conversor em cada etapa de operação. E na última aula, eu destaquei para vocês a importância de nós validarmos esse modelo de alguma forma, e eu apresentei uma forma de validação, que é a análise comparativa do resultado do modelo com resultados de simulação. Então, eu mostrei para vocês que o modelo obtido para um conversor buck-boost representou adequadamente o conversor, o modelo médio, representou o comportamento médio do conversor, como mostrado nessa figura aqui, que mesmo com uma dada perturbação, o resultado do modelo aqui em vermelho representou adequadamente o comportamento médio das variáveis de interesse. Então, vejam que com essa ferramenta, com essa abordagem em espaço de estados, a gente já estudou uma ferramenta para obter o modelo médio, que representa o comportamento médio de conversores estáticos. Então, nós já temos esse modelo obtido. Mas, muitas vezes, deseja-se representar esse modelo de outras formas. E uma dessas formas para a representação de modelos dinâmicos é através de funções de transferência. Então, esse vai ser o conteúdo de hoje. Nós vamos falar alguns conceitos relativos a funções de transferência. Também vamos relembrar conceitos relativos a polos e zeros, que vocês já estudaram esses conceitos nas disciplinas relacionadas a sistemas de controle. E também abordar um pouquinho a questão de zeros do subplano direito, que existem em alguns tipos de conversores. Então, como eu já falei para vocês, nas aulas anteriores a gente já obteve modelos médios dinâmicos de conversores estáticos, mas representamos esse modelo na forma de espaço de estados, que é uma forma de representação do sistema no domínio do tempo. Entretanto, algumas ferramentas de análise, tal como diagramas de Bode, necessitam também de métodos de representação no domínio da frequência. Hoje, alguns softwares já fazem diretamente, por exemplo, para plotar, para obter o diagrama de Bode, essa representação no domínio da frequência. É possível fazer isso diretamente nesses diagramas, usando as matrizes da representação em variáveis de estado. No próprio MATLAB, se você colocar lá a função Bode e dentro, nos argumentos da função, vocês colocarem as matrizes que representam o sistema em espaço de estados, o software já desenha para vocês a resposta em frequência. Entretanto, como eu estou destacando aqui, essa representação em espaço de estados, ela é inerentemente uma representação no domínio do tempo. Não tem lá explicitamente a variável frequência na representação em espaço de estados.
Se vocês querem explicitar essa variável frequência no modelo de vocês, então nós temos que utilizar outra forma de representação, como é a forma de representação por funções de transferência. Vocês já conhecem também, lá das disciplinas de sistemas de controle, o conceito, ou os conceitos associados à função de transferência, mas eu gosto nessa disciplina, quando possível, relembrar alguns desses conceitos e talvez abordar de forma um pouquinho diferente os mesmos, para padronizar esse nosso conhecimento no decorrer da disciplina. Então, aqui eu apresento de forma formal o conceito de função de transferência. O que é a função de transferência? Primeiro, nós podemos obter função de transferência de um sistema representado por uma equação diferencial linear invariante no tempo. Então, vejam só, eu destaquei isso aqui. Então, quando a gente fala de função de transferência, nós temos que tratar de modelos que são modelos lineares e invariantes no tempo. Eu já vi trabalhos que apresentam o conceito de função de transferência para sistemas não lineares. Isso não existe. O sistema pode ser não linear, mas o modelo que representa esse sistema físico tem que ser um modelo linear. O conceito de função de transferência está associado a modelos lineares invariantes no tempo. Então, isso é algo importante a ser destacado. E o que é a função de transferência de um sistema representado por esse modelo linear invariante no tempo? Essa função é definida como a relação entre a transformada de Laplace de saída e a transformada de Laplace da entrada, admitindo-se que todas as condições iniciais são nulas, que é o que está representado aqui. Então, o conceito formal de função de transferência é esse. É a transformada de Laplace da saída sobre a transformada de Laplace da entrada, considerando que as condições iniciais são nulas. Então, aquela é a definição formal de função de transferência, mas vocês também já aprenderam que é possível obter a função de transferência ou as funções de transferência de um modelo se vocês já têm a descrição por variáveis de estado, que é o que nós já temos. Essa não é a única forma de obter funções de transferência, mas eu vou considerar aqui que a gente já obteve o modelo dinâmico a partir da abordagem por variáveis de estado, e eu quero obter agora as funções de transferência ou algumas funções de transferência do sistema, do conversor, a partir dessa descrição por variáveis de estado, e isso é possível. Então, para eu mostrar como fazer essa obtenção dessas funções de transferência, nós vamos considerar um sistema com múltiplas entradas e múltiplas saídas, normalmente chamado de sistema MIMO, representado em espaço de estados naquela forma padrão que eu mostrei em aulas anteriores. Então, aqui, essa equação é exatamente aquela que eu já apresentei, onde eu digo que a derivada dos estados perturbados é uma combinação linear das próprias dos estados perturbados e do vetor que compreende tanto a entrada perturbada quanto a razão cíclica perturbada. Esse vetor UP ele tem duas entradas, assim como a equação de saída também é uma combinação linear desses estados perturbados e desse vetor UP perturbado. Então, vejam aqui, nós temos um sistema de equações diferenciais de primeira ordem e aqui uma equação que é simplesmente uma combinação linear. E nós podemos, como o conceito de funções de transferência ele é uma representação no domínio da frequência, nós vamos fazer uma transformada de Laplace de tal forma que nós vamos converter esse sistema do domínio tempo para o domínio S, onde S é a variável J⍵, ou seja, nós vamos representar o domínio da frequência. Então, aqui, fazendo a transformada de Laplace dessa equação diferencial de primeira ordem matricial, nós sabemos que a transformada de Laplace de uma derivada é S vezes a variável no domínio S, então é Sx ds, menos as condições iniciais. Entretanto, a própria definição de função de transferência, nós estamos assumindo ou admitindo que as condições iniciais são nulas. Então, para o conceito de função de transferência, a gente está desprezando as condições iniciais.
E como a transformada de Laplace aqui é um operador linear, nós podemos aqui aplicar o princípio de superposição e os princípios relacionados à linearidade. Então, aqui nós temos a transformada de Laplace de cada termo individualmente. Então, nós temos que a transformada de Laplace aqui é a própria variável multiplicado por essa matriz AP, assim como o vetor de UP é a própria variável no domínio S pré-multiplicada por essa matriz DP. De forma similar, nós temos aqui para a equação de saída. Então, agora, se nós pegarmos essa primeira equação, desprezando as condições iniciais, admitindo que elas são nulas, e isolando a variável xds, lembrando que essa é uma equação matricial, então nós temos que ter cuidado com a ordem das multiplicações, eu posso isolar a matriz xds, que fica igual à matriz inversa de SI, onde I é a matriz identidade, cuja ordem dessa matriz identidade é a própria ordem ou a dimensão aqui do vetor S, é a inversa dessa matriz SI menos A, vezes a matriz B, vezes a matriz UP, e pegando esse valor de xds e substituindo na equação de saída, a gente chega nessa expressão aqui, YdS, que é a transformada de Laplace da variável de saída, ela é igual a esse termo no interior do colchetes, vezes essa matriz UPdS, que é a transformada de Laplace do vetor ou da matriz UPdS. Então, se nós substituirmos aqui essa variável, ou esse termo que está dentro do colchetes, chamar esse termo de uma matriz GDS, isso aqui é uma matriz, vejo que aqui eu tenho multiplicações e somas entre matrizes, então o resultado disso aqui é uma matriz. Se eu chamar isso aqui de GDS perturbado, nós temos essa equação. Vejam que aqui nós temos, de novo, YdS é a transformada de Laplace da variável de saída. UdS é a transformada de Laplace das variáveis de entrada. Se nós pegarmos aqui e passar esse UdP para o lado esquerdo da igualdade, nós vamos ter Y sobre U, transformada de Laplace de saída, sobre transformada de Laplace da entrada. Isso, por definição, representa a função de transferência. Então, esse GDS, essa matriz GDS, ela é chamada de matriz de funções de transferência. No interior desse GDS, nós vamos ter mais de uma função de transferência que relacionando diferentes saídas com diferentes entradas. Então, vejam que a partir da representação em espaço de estados, a partir dessas matrizes AP, BP, CP e EP, usando essa equação aqui, que representa GDS, nós vamos encontrar uma matriz de funções de transferência. Essa é uma forma simples de se obter funções de transferência, claro, se você já possui a descrição do sistema através de variáveis de estado. Inclusive, alguns softwares, eu cito muito o MATLAB, que é uma ferramenta que eu utilizo muito para análise e projeto de sistemas de controle. O próprio MATLAB já possui funções prontas para converter, para mudar a forma de representação de espaço de estados para a função de transferência e vice-versa. Existe uma função chamada SS2TF, ou SS2TF, State Space para Transfer Function. Então, vocês, o que essa função faz? Ela simplesmente calcula e implementa essa equação aqui que está no interior do colchetes. Ela faz isso para vocês. Então, vocês informam como argumentos dessa função SS2TF, vocês colocam como argumento as matrizes AP, BP, CP e EP, e ele já dá pronto para vocês as funções de transferência. Ok? Então, agora vamos tentar aplicar um pouco esse conceito aquele mesmo conversor que nós analisamos nas aulas anteriores, que é o conversor buck-boost, que é um conversor de segunda ordem, um sistema de segunda ordem. Então, eu defini nas aulas anteriores que as nossas saídas
eram a corrente no indutor e a tensão no capacitor, que é a mesma tensão de saída para aquele exemplo. E como variável, como vetor de entrada perturbado, nós consideramos também duas variáveis: perturbação na tensão de entrada e perturbação na razão cíclica. Então vejam que nesse sistema, nós temos duas entradas e duas saídas. Então, se eu substituir naquela equação anterior o y por esse vetor destacado aqui, e o vetor de entradas por esse vetor destacado, nós chegamos nessa expressão. Então, vejo que para nós termos as dimensões corretas dessa multiplicação matricial, essa matriz G, nesse nosso exemplo, com duas saídas e duas entradas, a matriz G resultante vai ser uma matriz 2 por 2. Então, no interior dessa matriz 2 por 2, vão existir 4 funções de transferência. 4 funções de transferência, uma em cada índice dessa matriz. Se nós aplicar agora, fazer a multiplicação entre essas matrizes aqui, a matriz G e a matriz UP, nós chegamos nessas duas equações aqui debaixo. Ou seja, a perturbação que vai aparecer na corrente do indutor, ela vai ser uma resposta às duas perturbações no vetor de entrada. Então, se existir uma perturbação na tensão de entrada, isso vai provocar uma perturbação na corrente no indutor, e a relação entre essas duas perturbações seria essa função de transferência G11. De forma similar, caso ocorra uma perturbação na razão cíclica, vai ocorrer uma perturbação na corrente no indutor, e elas estão relacionadas por essa função de transferência G12. De forma similar para a equação da tensão de saída. Então, vejam aqui, se nós aplicarmos o princípio da superposição, caso ocorra, a gente assumindo que a perturbação na razão cíclica é igual a zero, vejam que a função de transferência, então, que relaciona I com VG, vai ser essa função de transferência que vai aparecer na linha 1 e na coluna 1. G11 é a função de transferência que relaciona a corrente no indutor com a tensão de entrada. De forma similar, G12 é a função de transferência que vai relacionar I com a razão cíclica. G21 é a função de transferência que relaciona a tensão de saída com a tensão de entrada, e G22 relaciona a tensão de saída com a razão cíclica. Então, vejam, quando nós temos um sistema de ordem superior, com N entradas e com de ordem N, né? E com várias entradas, essa matriz de funções de transferência, ela vai resultar em múltiplas funções de transferência, relacionando todas as saídas com todas as entradas. Então, no próximo slide eu simplesmente formalizo isso que eu disse anteriormente. Então, aqui, alguma simbologia que eu vou usar. Então, assim, G, eu estou chamando de um G IVG. O que quer dizer? É a função de transferência que tem como saída a corrente no indutor e como entrada a tensão de entrada. Ela é igual à função de transferência que aparece na linha 1, coluna 1, definida dessa forma aqui. Então, é a função de transferência da corrente no indutor sobre tensão de entrada, assumindo, então, que a perturbação na razão cíclica é zero. Então, aqui eu apresento as 4 matrizes, onde a 1,2 relaciona a corrente no indutor com razão cíclica, 2,1 relaciona a tensão de saída com tensão de entrada, e 2,2 relaciona a tensão de saída com razão cíclica. Então, formalizando a explicação que eu apresentei no slide anterior. O que eu queria apresentar para vocês? Eu queria apresentar a obtenção das funções de transferência, das principais funções de transferência que regem o comportamento desse conversor a partir da descrição por variáveis de estado. Como eu falei, não é a única forma de obter funções de transferência de um conversor. Mais adiante, na próxima aula, eu acredito, na próxima aula, nós vamos utilizar uma outra técnica de modelagem, que é o conceito da chave PWM. E lá nós vamos obter um circuito médio, e como qualquer circuito
A média linear. E como qualquer circuito linear, nós podemos obter a função de transferência substituindo os elementos por suas impedâncias, e a partir de regras de lei das malhas, lei dos nós, nós podemos obter o conceito de funções, obter a função de transferência manipulando o circuito, fazendo as conexões série, paralela, adequadas, impedâncias equivalentes, e a partir do conceito de impedâncias e dessas manipulações, a gente pode obter a função de transferência diretamente de um circuito. Mas esse circuito ele tem que ser um circuito já médio, que representa o comportamento médio e linear desse conversor, tem que ser um modelo linear. Então, essa é uma outra forma de obtenção das funções de transferência, manipulando diretamente o circuito ou modelo que representa o conversor. Nós aqui, por enquanto, como nós utilizamos a abordagem de representação por variáveis de estado, eu faço tudo manipulações matemáticas. Eu pego já esse modelo através de variáveis de estado e com equações matemáticas eu obtenho a função de transferência. Então, eu posso incluir essas equações, como eu falei, naquele script que eu mostrei na aula de simulações. Tá? Outra questão. É obrigatório obter as funções de transferência? Não, não é obrigatório. Só se vocês desejarem por algum motivo. Vocês gostam de trabalhar com função de transferência, vocês enxergam melhor as questões do modelo a partir de função de transferência, mas não é obrigatório vocês terem um modelo a partir dessa representação com funções de transferência. O modelo ele já foi obtido, está lá descrito por variáveis de estado. Apenas se necessário, eu vejo que muita gente tem essa ânsia de obter tanto o modelo por variáveis de estado quanto o modelo por função de transferência. Não é obrigatório, vai depender das ferramentas de análise, das ferramentas de projeto que vocês vão utilizar. Eu, particularmente, gosto de ter as funções de transferência e faço uso de ferramentas de análise de projeto a partir das funções de transferência. Tá ok? Como eu falei, existem funções prontas em alguns softwares, como o MATLAB, SS2TF, te dá pronto. Tu só informa a matriz A, B, C e E. Eu até vou abrir o MATLAB aqui para vocês. E vou mostrar isso. Vou fazer um help aqui, ó. Existe uma função SS2TF. O help do MATLAB é muito bom. Então vejam, ó, essa é uma função que converte espaço de estados para a função de transferência. Então, ela é uma função chamada SS2TF, onde vocês informam as 4 matrizes que representam o sistema em espaço de estados, e IU é a entrada. Tá? Aqui está escrito, ó, IU é a entrada, ou seja, essa função, ela não vai dar as 4 funções de transferência. Ela vai dar 2. As 2 relativas àquela entrada, que pode ser a entrada 1, que é a entrada VG, no nosso exemplo, ou a entrada U, que é a entrada D. Entrada 2, que é a entrada D. Então, assim, e ela gera polinômios. É o numerador e o denominador. Eu vou fazer um exemplo para vocês. Eu só vou gerar as matrizes primeiro. Vocês não estão enxergando, mas eu vou rodar um script, onde basicamente eu vou gerar as 4 matrizes. Ó, gerei as matrizes AP, BP, CP e EP. São aquelas matrizes do conversor buck-boost. Tá? Então, agora, se eu usar essa função, por exemplo, numerador, denominador, e chamar a função SS2TF, quais são os argumentos? A matriz AP, BP, CP e EP. E eu tenho que dizer qual entrada. Eu vou primeiro obter as matrizes, as funções de transferência relacionadas à primeira entrada 1, que é a entrada VG. O que vai acontecer? Ele mostrou 2 numeradores associados às 2 funções de transferência e um denominador. Eu vou mostrar para vocês
que o denominador está diretamente associado com a matriz dinâmica, AP. Já vou mostrar isso para vocês. Então, o denominador vai ser comum para todas as funções de transferência que nós vamos obter. Veja que ele não deu o resultado no formato função de transferência. Existe uma outra função chamada TF, e ele converte numeradores e denominadores para o conceito, para o formato de função de transferência, que está aqui, ó. Então, ele constrói funções de transferências, ou converte para a função de transferência. Então, vocês dizem o numerador, dizem o denominador, ele encontra a função de transferência. Então, eu vou fazer isso aqui só para mostrar para vocês, ó. Então, eu vou chamar da função de transferência G11, que é a linha 1, coluna 1. O que vai ser? Vai ser uma função de transferência do numerador 1, vou pegar todo o numerador aqui, em relação ao denominador. Aqui, ó, ele achou a função de transferência G11. O que é o G12? É a função de transferência pegando o numerador 2 e o denominador, que é comum. Tá aqui a função de transferência G12. Mas eu quero obter as funções de transferência relacionadas às outras entradas. Não, aqui está uma coisa errada. Não, está errado. Aqui não é G12. Aqui eu tenho que pegar a mesma, é o G21, que é relacionada à entrada 1. Então, aqui, ó, eu errei aqui, ó, não é G12, é G21. É a função de transferência relacionada àquele numerador 2, que é a saída 2, mas eu ainda estou pegando a mesma entrada. Então, G21. Tá, se eu quero obter a outra entrada, o que eu tenho que fazer? Eu vou repetir aquela função de numerador e denominador, ó. Então, SS2TF. Pego o AP, o BP, o CP e o EP, mas coloco a entrada 2 agora. Então, ele vai ter, é o mesmo denominador de antes, mas ele tem numeradores diferentes. O que eu tenho agora? Vou pegar a saída 1, entrada 2, vai ser o quê? A função de transferência do numerador 1 em relação a esse denominador. Essa é a função de transferência G12. Qual que é o G22? G22 é a função de transferência do numerador 2. Isso vocês podem colocar tudo no script, deixar pronto. Então vejam que eu tive que fazer só 2 linhas de comando, né? Eu tive que converter 2 vezes de espaço de estados para a função de transferência. Então eu tive que fazer o seguinte, lembrem que eu tive que fazer uma vez para a entrada 1 e tive que fazer também para a entrada 2. Então, aqui, ó, vejo que os numeradores são diferentes. Ó, o denominador é sempre igual, mas os numeradores são diferentes para a entrada 1 e para a entrada 2. Então, aquela função SS2TF, ela calcula isso. Tá? Só que ela, por limitação da forma como ela é implementada, eu tenho que calcular para cada entrada isoladamente. Ela não dá tudo pronto numa vez só. Então, pessoal, dito isso, nós vamos entrar agora na parte de conceitos relativos a polos e zeros. E para facilitar o entendimento desses conceitos, nós vamos considerar, então, um sistema de ordem N, mas somente com uma única entrada e uma única saída. Então, como eu falei, para facilitar a compreensão desses conceitos. Então, esses sistemas com uma única entrada e uma única saída são também chamados de sistemas SISO. Então, aqui, esses conceitos não é só para modelo de conversores, são conceitos genéricos. Nesse momento, eu vou apresentar para vocês. Então, nós vamos considerar um sistema x ponto igual a um AX mais BU, e y igual a CXDT, ou seja, não vamos considerar também aquela matriz direta.
Para analisar também os polos e zeros do sistema, não é obrigatório, mas eu acho mais simples, mais fácil de visualizar isso, representar o sistema a partir do conceito de funções de transferência. É possível obter esses polos e zeros a partir da representação em variáveis de estado, mas eu acho a análise mais direta, mais fácil a visualização quando o sistema está representado por funções de transferência. Então, nós vamos representar o conceito de funções de transferência, ou obter as funções de transferência a partir das matrizes da descrição por variáveis de estado que nós analisamos nos slides anteriores. Só que nesse caso, como tem uma saída e uma entrada, é uma função de transferência somente. O resultado dessa expressão não é uma matriz de funções de transferência, e sim somente uma única função de transferência. Então, nós temos que esse GDS, essa função de transferência, como vocês já sabem, é a matriz C vezes a matriz inversa de SI menos A vezes a matriz B. Então, esse numerador, essa equação matricial vai resultar num numerador e num denominador. Só que essa matriz inversa aqui, como que ela é calculada, essa matriz inversa SI menos A? Essa matriz inversa SI menos A, por definição, em álgebra matricial, é a adjunta da matriz SI menos A dividido pelo determinante dessa matriz. Qualquer inversa de uma matriz é a adjunta, a operação adjunta dessa matriz dividida pelo determinante dessa matriz. Alguém pode questionar, tá, mas essa adjunta, o que é? Lembre, quando você estava até lá no ensino médio, antigo segundo grau, né, quando vocês aprendiam determinante da matriz. Quando era uma equação de uma matriz de segunda ordem, o professor dizia, a professora dizia o seguinte: não, vocês invertem a diagonal principal, troquem o sinal da diagonal secundária e depois dividam ainda pelo determinante. Não esqueça de dividir pelo determinante. O que é trocar essa posição da diagonal principal, trocar sinal? Isso, na verdade, é um macete, mas representa a adjunta da matriz. Então, lá a gente não explicava, os professores raramente, acho que vão explicar isso, mas essa operação de troca de sinal, tudo, numa matriz segunda ordem, ou troca de posição, é a adjunta da matriz. Já para ordens superiores, daí vocês já faziam diretamente a adjunta da matriz. Tá? Então, aqui, como essa matriz inversa, ela é, na verdade, a adjunta da matriz dividido pelo determinante, essa operação adjunta aparece no numerador. Então, vejam que é a matriz C vezes a adjunta da matriz SI menos A vezes a matriz B. E o denominador nada mais é do que o determinante da matriz SI menos A. Então, essa função de transferência a gente vai considerar um numerador e um denominador. Então, vamos falar um pouquinho sobre polos de um sistema, né, de um sistema dinâmico. O que são os polos dessa função de transferência GDS? Nada mais são do que as raízes do denominador. Ou seja, nós pegamos o polinômio que representa o denominador, igualamos ele a zero, e aí nós encontramos as raízes desse denominador. Então, vejam aqui, ó, eu coloquei novamente o denominador, que é o determinante da matriz SI menos A. Vejam que o denominador só depende da matriz A. Por isso que eu disse anteriormente, lá quando eu mostrei a equação, as funções no MATLAB, independente da entrada 1 ou da entrada 2, o denominador é o mesmo e só depende da matriz A, que é o que está mostrado aqui. Então, assumindo que o numerador e o denominador não possuem raízes iguais, ou seja, não há cancelamento das raízes, assumindo que não há cancelamento das raízes, os n-polos dessa função de transferência, assumindo então que é um sistema de ordem n, são exatamente os autovalores dessa matriz A. E esses autovalores da matriz A, os polos do sistema, é que vão representar a dinâmica do sistema.
Quando eu falo que representar a dinâmica, então vão ser os polos que vão definir as componentes da resposta natural. Vão definir se é uma componente oscilatória, se é uma exponencial crescente ou decrescente. São os polos do sistema que vão determinar se o sistema é estável ou instável, pessoal. É os polos do sistema que vão dizer a taxa de decaimento, que vão determinar a frequência de oscilação. Não são os zeros. Eu já vou dar a função dos zeros. Mas quem determina a dinâmica são os polos dessa função de transferência. São os polos do sistema. Certo? E, como eu já disse, os polos não dependem da matriz de entrada, não dependem da matriz de saída, ou seja, não dependem do efeito do atuador ou do sensor do sistema. Quem define isso, quem define os polos é a matriz dinâmica, é a matriz A. Então, para ilustrar um pouco essa questão da importância dos polos na resposta do sistema, nós vamos considerar uma função de transferência específica, mas nesse momento a gente ainda não vai definir o numerador, então vamos deixar indefinido nesse momento, genérico, e vamos considerar o denominador de segunda ordem, né, que tem um S mais 2 vezes um S mais 5. Como eu falei, aqui que são os polos de um sistema, são as raízes do denominador. Então, igualando esse denominador a zero, a gente já está fatorado aqui, é fácil perceber que as raízes desse denominador e, consequentemente, os polos do sistema estão em S igual a menos 2 e em S igual a menos 5. Se a gente deseja analisar a resposta temporal do sistema representado por essa função de transferência, a gente tem que fazer a transformada inversa de Laplace dessa função de transferência. Não é o foco aqui nós detalhar isso, mas você sabe que nós podemos expandir essa função de transferência em frações parciais, onde nós vamos ter um termo associado a S mais 2 e outro termo associado a S mais 5, cuja transformada inversa de Laplace são exponenciais, cujo o expoente é o próprio polo, é a raiz dessas expressões. Então, se nós aplicarmos a transformada inversa de Laplace nessa função de transferência, a resposta vai ser uma soma de duas exponenciais decrescentes. Por que decrescentes? Porque o polo está em menos 2 e o outro polo está em menos 5. Então, vejam a importância dos polos. Os polos vão ditar aqui o comportamento dessas exponenciais. Nesse caso aqui, com um polo igual a menos 2 e outro polo igual a menos 5, a resposta aqui são duas exponenciais decrescentes. São os polos que determinam aqui a taxa de decaimento desses expoentes. Nós ainda não temos como calcular os pesos associados a cada parcela da resposta, nós não temos como calcular a 1 e a 2. Para calcular a 1 e a 2, nós precisamos ter a definição do numerador. Esses pesos são também chamados de resíduos dessa resposta. Então, aqui eu faço uma espécie de um resumo, de um sumário relacionado às diferentes posições de polos no plano S. O que é o plano S? A variável S é uma variável J-ômega, ela é uma variável complexa, pode assumir diferentes valores reais e imaginários, tanto positivo quanto negativo. E o diferente posicionamento dos polos nesse plano S vai levar a diferentes respostas no tempo. Então, aqui eu faço um resumo em relação a isso. Então, quando nós tivermos um polo sobre o eixo real negativo, fazendo aquela transformada inversa de Laplace, vai gerar uma resposta exponencial decrescente. Dessa forma aqui, vai ter uma constante e uma exponencial decrescente, onde esse menos sigma é a localização do polo sobre o eixo real. Quanto mais à esquerda estiver o polo, ou seja, quanto mais negativo for o polo, mais rápido vai ser a taxa de decaimento dessa exponencial.
Então, polos mais distantes do eixo imaginário, mais à esquerda do sistema, tem respostas transitórias mais rápidas, um decaimento mais rápido. Obviamente, do outro lado, quanto polos reais mais próximos da origem do plano S, resultam em componentes com decaimento mais lento. E num extremo, se o polo estiver exatamente na origem do plano S, parte real nula, parte imaginária nula, ele gera uma componente que é constante. Ela não tem decaimento, né? E a amplitude dessa constante vai depender das condições iniciais desse sistema. E no outro extremo, se nós não temos polos na parte esquerda do eixo, e sim um polo que está no eixo real positivo, vai gerar uma exponencial crescente. Então, vejo que agora nós temos uma exponencial que cresce com o tempo. Então, nós podemos ter uma condição inicial e, ao invés de decair a resposta, vai aumentar de forma indefinida, ou seja, torna o sistema instável. Então, a gente sempre fala que o semiplano direito é uma região da instabilidade. Por quê? Porque vai gerar exponenciais crescentes. Agora, não precisa os polos estar somente sobre o eixo real, eu posso ter polos que tenham também parte imaginária. E quando nós tivermos polos com parte imaginária, ele sempre vem aos pares, né? Então, nós vamos ter par de polos complexos conjugados, onde nós teremos parte real, normalmente negativa, né? E aqui um par de polo complexo conjugado. Se estiver no semiplano esquerdo, como eu falei, se tiver parcela negativa, gera uma resposta que vai ter uma parcela decrescente, mas multiplicado com uma parcela senoidal. Então, vai ter uma resposta oscilatória decrescente. Então, é um seno cuja amplitude vai decrescendo com o tempo. A taxa de decaimento é especificada pela parte real e a frequência de oscilação ela é especificada pela parte imaginária. Se nós tivermos somente um par de polos imaginários, parte real nula, essa componente oscilatória ela fica sustentada, ou seja, ela não decai com o tempo. Então, nós teríamos uma oscilação sustentada. E no outro extremo, não escrevi aqui, mas se, de novo, a parte real estiver agora positiva, ou seja, nós tivermos termos no semiplano direito, vai ter uma parcela oscilatória com amplitude crescente e, novamente, o sistema será instável. Então, eu ilustro todas essas condições aqui nesse gráfico. As primeiras situações que eu mostrei são mostradas aqui no eixo real. Quanto mais, vejam que não existem parcelas oscilatórias quando os polos só têm parte real. Quanto mais à esquerda, mais rápido é a taxa de decaimento. À medida que vai vindo para a direita, a taxa de decaimento vai ficando mais lenta. No extremo aqui, polo na origem, nós temos uma constante especificada pela própria condição inicial. E polos no semiplano direito, nós temos uma exponencial crescente. Quando nós temos agora polos com parte imaginária, começam a aparecer oscilações em função daquela resposta senoidal. Quando o polo está no semiplano esquerdo, essa oscilação diminui com o tempo. Sobre o eixo imaginário, nós temos uma oscilação sustentada. E no semiplano direito, nós temos um aumento dessa parcela senoidal, ou uma oscilação que vai aumentando com o tempo. E quanto maior for a frequência, o ômega, quanto maior a parte imaginária, maior é a frequência de oscilação. Então, essa figura, ela sumariza diferentes situações associadas às posições dos polos. Falamos de algumas questões relativas aos polos do sistema. Agora vamos falar um pouco sobre os zeros, alguns conceitos relativos aos zeros. Os zeros são
as raízes do numerador agora da função de transferência. Os polos eram as raízes do denominador, os zeros são as raízes do numerador. São chamados de zero porque essas raízes do numerador, exatamente no zero, levam a função de transferência para o valor zero. Então, o numerador, apenas relembrando, ele depende, ao contrário dos polos, depende da matriz de saída, da matriz dinâmica e também da matriz de entrada. Então, os zeros dependem dessas três matrizes. Então, ao contrário dos polos, dependendo do sensor, dependendo da variável que vocês estão analisando, dependendo do atuador, do impacto do atuador, isso impacta nos zeros. Por isso que, mudando a variável de saída, muda o numerador e, consequentemente, mudam os zeros da função de transferência. Tá? Vejam que os zeros, eles não se impacta a dinâmica. O zero não impacta a taxa de decaimento. O zero não impacta se o sistema é estável ou instável. Entretanto, a resposta no tempo, sim, ela é afetada pelo zero. Por quê? Porque os zeros vão mudar aqueles pesos associados a cada resposta. De forma, digamos, mais formal, eles impactam os resíduos associados aos respectivos polos. Então, dependendo da posição do zero, nós vamos ter um peso maior associado a um determinado polo, e isso, consequentemente, vai afetar a resposta temporal do sistema. E uma questão importante, à medida que a gente vai tendo um zero próximo de um polo, o resíduo associado àquele polo vai ser menor. Ou seja, a tendência é como se quase chegando a um cancelamento de polos e zeros. Quanto mais próximo um zero estiver de um polo, menor vai ser o impacto daquele polo na resposta do sistema. Para ilustrar essa questão, eu apresento alguns exemplos com o mesmo denominador, ou seja, com a mesma posição dos polos que eu mostrei anteriormente, mas agora eu estou definindo aqui um determinado numerador. Então, primeiramente, eu estou considerando que nós temos um zero em S igual a menos 1. Então, se nós realizarmos a expansão em frações parciais, eu não vou, digamos, detalhar isso, só coloco a equação aqui, ó. É possível calcular os resíduos usando dessa expressão. Nós pegamos essa função de transferência. Se eu quero o resíduo associado ao polo 1, por exemplo, associado a S mais 2, eu multiplico por S mais 2, essa função de transferência, e igualo o S ao valor do polo que nós estamos analisando o respectivo resíduo. Fazendo isso que lá vocês aprenderam em cálculo, e fazendo a expansão em frações parciais, usando essa equação, com essa função de transferência, a gente chega nessa resposta no tempo. Vejam, como eu disse anteriormente, nesse exemplo particular, o zero em menos 1 está mais próximo do polo menos 2. Então, vejam que o resíduo associado ao polo menos 2, que vale menos 1/3, é menor que o resíduo associado ao polo menos 5, que vale 4/3. Por quê? Porque o zero está mais próximo do polo menos 2. Ele reduz o efeito do polo em baixa frequência. Então, essa é a resposta no tempo para essa função de transferência. Eu mostro aqui, ó. O que eu mostro nesses gráficos? Nesses gráficos, eu mostro um mapa de polos e zeros, só para mostrar o posicionamento. Então, nós temos um polo em menos 2, outro polo em menos 5 e um zero em menos 1. Vejo, e aqui eu mostro a resposta temporal. Em azul, do polo em menos 2, em vermelho, do polo menos 5, e em verde, a resposta total. Vejam que a resposta total ela tem uma dinâmica muito similar à do polo menos 5. Por quê? Porque o zero está mais próximo do polo menos 2 e reduz o efeito desse polo menos 2.
Então, aqui a resposta ela é um pouco mais rápida, ela segue o comportamento do polo que está mais longe do eixo imaginário. Continuando essa análise, eu simplesmente agora mudei a posição do zero. Eu coloquei o zero que antes estava em -1, agora em -3,5, que é exatamente no meio, de forma proposital, eu botei no meio dos dois polos. E vejo que quando eu coloquei no meio dos dois polos, não por coincidência, os resíduos ficaram iguais. Então vejo que mudou a resposta temporal, as exponenciais são as mesmas, eu tenho duas exponenciais decrescentes, mas os pesos de cada polo agora mudaram. Como botei o zero exatamente no meio, os resíduos ficaram iguais. E isso muda a resposta temporal. Tá? Então vejam agora que nós temos em vermelho e em azul são as respostas individuais e em verde é a resposta total. Depois eu vou comparar todas as respostas, vai ficar mais claro o impacto que essa mudança do zero somente causa na resposta total do sistema. E por último, eu coloco o movimento zero mais para a esquerda ainda, certo? E fazendo a transformada inversa do Laplace, agora mudou. Vejam que o resíduo que tem mais peso é o resíduo mais, é o polo referente ao polo mais lento, em -2. Como agora o zero está mais próximo do polo mais rápido, vejo que o resíduo associado a ele diminuiu. Ele tem um menor peso na resposta. E isso eu mostro aqui, ó. Vejam agora que o comportamento da resposta total, que é essa forma de onda em verde, é aproximadamente igual à resposta mais lenta. Então, o peso da resposta mais rápida foi reduzido devido à posição do zero estar próximo da posição do polo. Já nesse slide, eu mostro aqui a resposta comparativa dos três casos que eu mostrei aqui, onde aqui é colocando, em azul, é colocando o zero em S igual a -1, onde se reduz o efeito do polo -2, e o polo em S igual a -5, ele fica dominante. Aqui em vermelho, os resíduos iguais, ou seja, quando o zero fica no meio dos dois, e a última aqui em preto é quando o zero fica lá em -6, próximo do polo -5, ou seja, o polo dominante agora é S-2. O que eu falo aqui, então? A gente sempre escuta falar assim, ó, o polo é que rege a dinâmica do sistema. O polo é que diz que o sistema é estável e instável. Isso é verdade, né? É o polo que define as taxas de decaimento, é o polo que define as frequências de oscilação. Mas isso não quer dizer que o zero não afete a resposta temporal. Ele afeta. Então, aqui eu mostro que com as mesmas posições dos polos, mas com a posição diferente do sistema, nós temos respostas dinâmicas diferentes. Mas são as mesmas exponenciais que regem o comportamento aqui, só que os pesos associados a cada exponencial é que são diferentes. O último item que eu queria discutir com vocês hoje ainda é relativo a zeros, mas mais especificamente a zeros posicionados no semiplano direito. Tá? Por que eu quero fazer uma discussão especial com essa posição dos zeros? Porque zeros no semiplano direito são usualmente encontrados em algumas funções de transferência de alguns conversores estáticos. E aqui eu apresento o exemplo. Um exemplo da função de transferência que relaciona a tensão de saída com a razão cíclica do conversor buck-boost operando no modo de condução contínua, que é aquele conversor que nós estamos analisando para exemplificar a abordagem por espaço de estados. Então, se vocês analisarem essa função de transferência, que simbólica que eu estou apresentando, essa função de transferência apresenta dois polos, é um sistema de segunda ordem, e apresenta um zero. E se vocês olharem aqui, ó, devido a esse sinal menos, esse zero é um zero que está no semiplano direito, certo?
também são chamados de zero de fase não mínima. Quem trabalha com controle, mais direto com controle, teoria de controle, normalmente não usa o termo zero de semiplano direito. Eu brinco que eu acho que como o meu foco é a aplicação de controle, eu não sou um teórico de controle, eu tento usar os nomes, para mim, mais fáceis possíveis para relacionar com a aplicação, ficar mais fácil de eu entender. Então, zeros no semiplano direito são também chamados de zero de fase não mínima. E por que eu estou dando uma importância especial para essa posição dos zeros? Porque ele tem um comportamento um pouco diferente, ou diferente, do que normalmente a gente aprende na graduação. Normalmente a gente aprende na graduação o seguinte: qual que é o impacto do zero na resposta em frequência? Ele aumenta em 20 dB por década a contribuição no ganho, e ele avança a fase em 90 graus. Isso que a gente normalmente aprende na graduação. Mas, na verdade, isso é válido para zeros no semiplano esquerdo. Para zeros no semiplano direito, ele tem um comportamento idêntico a zero no semiplano esquerdo, do ponto de vista de contribuição no ganho, mais 20 dB por década, mas ele se comporta como um polo, o comportamento de um polo na contribuição na fase. Ele atrasa a fase, ele avança o ganho, ele aumenta o ganho e atrasa a fase. Daí alguém vai dizer: tá, Cassiano, mas os polos também não têm comportamento diferente quando eles estão no semiplano direito? Sim, mas a gente normalmente não analisa isso, porque polos no semiplano direito já levam o sistema para instabilidade. Então, normalmente a gente quer fugir, na maioria das aplicações, de polos no semiplano direito. A gente nem analisa isso porque o sistema já vai ser instável. Já zeros no semiplano direito não quer dizer que o sistema vai ser instável. Então, por isso que é importante nós analisarmos também o comportamento do conversor, do sistema de controle, quando existirem zeros no semiplano direito. Então, de novo, do ponto de vista de resposta e frequência, qual é o impacto dele? Ele aumenta o ganho, mas atrasa a fase. E eu vou mostrar para vocês depois que isso é problemático do ponto de vista de projeto de sistemas de controle. Do ponto de vista físico, o que isso vai ocasionar? Então, para nós analisarmos essa origem física, o que isso vai ocasionar na prática, nós vamos considerar uma função de transferência que só tem um zero, que está aqui, ó. Vejam que nós temos aqui essa função de transferência representada dessa forma, 1 menos S ômega Z. Se nós só escrever isso aqui de forma um pouquinho diferente, vou escrever aqui. Eu só vou escrever isso aqui de forma um pouquinho diferente, ó, só para vocês enxergar que vai ter um zero no seu plano direito aqui. Ó. Ômega Z menos S sobre ômega Z. Então, essa é a função de transferência. Vejam, então, que o zero está em ômega Z. Então, se nós igualar isso a zero, isso aqui, o zero está exatamente em ômega Z. Então, é um zero no semiplano direito. Então, se nós pegarmos essa função de transferência e representar através de um diagrama de blocos, vejo que essa função de transferência tem dois termos, nós podemos representar isso com um diagrama de blocos que tem uma subtração na saída. Vejo que eu tenho um termo 1 aqui, ó, menos a entrada multiplicado por S dividido por ômega Z. Então, esse diagrama de blocos representa essa função de transferência, por isso que foi escrito dessa forma. O que acontece? Para baixas frequências, lembrem que S é igual a J ômega, para baixas frequências, esse termo aqui é desprezível, S sobre ômega Z. Então, para baixas frequências, a resposta dominante vem por aqui por cima, ou seja, a saída é aproximadamente igual à entrada. Entretanto, para altas frequências, esse termo se torna dominante. S sobre ômega Z se torna dominante. E o que acontece? Eu tenho um sinal trocado aqui, ó. A saída vai para o sinal oposto da entrada. Inverte a fase, 180 graus.
qual que é a consequência? O que significa resposta lenta? O que significa baixa frequência e alta frequência? Baixa frequência é uma resposta lenta no tempo. Alta frequência é a resposta rápida. Então, numa situação transitória, o que acontece quando um sistema tem um zero no semiplano direito? Rapidamente, ele primeiro vai para o lado trocado, devido a esse sinal negativo. A resposta transitória tende a ir para o lado oposto, mas em baixa frequência, ou seja, a resposta lenta converge para o valor final. Então, se eu ilustrar isso num desenho, sistemas que têm zero no semiplano direito, o que acontece? Vamos assumir que ele vem em regime permanente e eu dei uma perturbação que vai aumentar essa variável. Ela primeiro vai para um lado invertido e depois ela converge para o regime permanente. Sempre que vocês enxergarem um comportamento de uma resposta transitória desse jeitão aqui, onde primeiro a resposta tende a ir para o lado oposto e depois vai para o lado, ou converge para o valor final, isso é um indicativo da existência de um zero no semiplano direito do modelo dinâmico. Mas eu expliquei isso do ponto de vista de uma função de transferência, expliquei isso através do diagrama de blocos. Vamos analisar agora o comportamento num conversor. E para fazer isso, nós vamos analisar o conversor buck-boost. E eu vou ir primeiro para as anotações, tá? Então, eu vou desenhar o conversor buck-boost aqui. O meu objetivo aqui é tentar entender o que ocorre quando ocorrer uma perturbação positiva na razão cíclica. Ou seja, num determinado instante de tempo, a gente vai aumentar a razão cíclica dessa chave. Então, vamos lá. Só para facilitar aqui a análise, eu vou botar aqui está a tensão VG, e eu vou botar agora, vou representar com sinal, vamos dizer, com tensão positiva no conversor buck-boost. Tá? Então, o que acontece? Vamos assumir que num determinado instante de tempo, aqui a tensão de saída vinha nesse valor, e aqui nesse ponto específico é o tempo da perturbação. E nós aumentamos a razão cíclica. Tá? Isso que vai acontecer. O que acontece? Primeiramente, como que funciona o conversor, relembrando. Primeira etapa, a gente fecha a chave, nós temos uma carga do indutor por aqui. Certo? Vindo no sentido horário. Quando a gente abre essa chave, inverte a polaridade no indutor, o diodo entra em condução e essa energia no indutor é transferida para o capacitor e para a carga. Então, o que acontece, pessoal? O que acontece quando a gente aumenta a razão cíclica desse conversor? Uma pergunta. Em regime permanente, quando a gente aumentar a razão cíclica do conversor buck-boost, a tensão vai aumentar ou vai diminuir? A tensão do conversor buck-boost, quando a gente aumenta a razão cíclica, em regime permanente, ela vai aumentar. Tá? Lembrando que o ganho estático do conversor buck-boost é D sobre 1 menos D. Quando a gente aumenta a razão cíclica, a gente aumenta o ganho estático. Mas o que acontece dinamicamente? O que acontece na resposta transitória, pessoal? Quando a gente aumenta a razão cíclica, então vejam só, a gente vinha com uma determinada razão cíclica e nesse tempo TD a gente incluiu uma perturbação
uma perturbação positiva na razão cíclica e aumentou. Pergunta, quando que é transferida a energia para o capacitor e a carga? Da entrada para a carga. Em que momento? Na primeira ou na segunda etapa? A gente transfere energia do indutor para o capacitor na segunda etapa. O que acontece instantaneamente? Se nós aumentamos a razão cíclica, está diminuindo o tempo de transferência de energia do indutor para o capacitor. E se nós estamos transferindo menos energia para o capacitor, a tendência aqui, ó, é a tensão cair no capacitor. Mas daí alguém pode dizer, tá, Cassiano, mas tu tá falando, ou a gente sabe, que em regime permanente a tensão aumenta, não diminui. Por que depois ela começa a aumentar, então? Quando nós aumentamos a razão cíclica, com o tempo, isso leva uma dinâmica, leva um tempo, não pode ser instantâneo. Quando nós aumentamos a razão cíclica, começa a ser transferida mais energia para o indutor. E mesmo que nós temos menos tempo agora para mandar essa energia do indutor para o capacitor, isso se compensa e no tempo ela começa a aumentar novamente. Mas instantaneamente, como nós temos a mesma corrente no indutor, mas menos tempo para transferir essa energia para o capacitor, ocorre no começo uma queda da tensão no capacitor. Então, ao aumentar a razão cíclica, uma perturbação positiva, a tensão inicialmente vai para o lado contrário e depois, como a gente manda mais energia para o indutor, porque nós temos mais tempo para mandar energia para o indutor, ele se recupera e em regime permanente a tensão acaba aumentando. Isso, se vocês realizarem novamente as simulações que eu pedi para vocês fazerem, se vocês avaliarem novamente as simulações e analisarem o comportamento da tensão de saída do buck boost com o aumento da razão cíclica, vocês já conseguem perceber esse impacto. Claro, pessoal, que ele não é tão grande assim. Se vocês não prestarem atenção, vocês talvez nem enxerguem essa variação ou essa ida para o lado contrário. Mas deem um zoom na forma de onda das simulações que vocês realizaram e vocês vão ver que a tensão de saída primeiro ela vai para o lado oposto e depois ela converge para o valor em regime permanente. Qualquer conversor que tenha na sua saída uma característica boost vai apresentar esse comportamento e vai apresentar um zero no semiplano direito. Então, é a análise do comportamento da tensão de saída do buck boost operando no modo de condução contínua com uma perturbação positiva na razão cíclica. O que acontece? Um incremento na razão cíclica causa uma diminuição instantânea da corrente média no diodo. Lembre que ali tem aquele par capacitor-resistor de saída e um diodo depois. Na verdade, a corrente média que está sendo injetada no capacitor e na carga corresponde à corrente média no diodo. Como nós temos menos tempo para transferir energia para a carga, como a corrente no indutor ela demora um tempo para crescer, instantaneamente a gente manda menos energia para a carga. E vejam que a tensão na carga diminui. Só que com o tempo, a razão cíclica faz aumentar a corrente média no indutor. Então, mesmo que exista menos tempo para transferir a energia para o capacitor e para a carga, essa corrente mais elevada no indutor compensa esse tempo menor e em regime permanente a tensão acaba aumentando, mas sem antes ela tender a ir para o lado oposto, ok? Então vejam só, analisando isso, eu posso dizer que isso pode ser um problema para o controle de conversores. Primeiramente, eu vou explicar do ponto de vista físico, prático. Vamos imaginar que vocês projetaram um sistema de controle para esse conversor buck boost extremamente rápido, uma banda passante, uma dinâmica muito rápida. O que acontece? Caso
ocorra um distúrbio no sistema e a tensão de saída caia por algum distúrbio externo, o que o sistema de controle rapidamente vai fazer? Opa, a tensão de saída caiu. E eu sei que a tensão de saída cair para o buck boost, eu preciso aumentar a razão cíclica. Só que como o sistema tem um zero no semiplano direito, quando a gente aumenta a razão cíclica, primeiramente a tensão vai para o lado contrário. Ou seja, a tensão cai um pouquinho mais. Só que como o sistema é muito rápido, ele identifica isso como um problema. Opa, a tensão caiu, vou ter que aumentar mais a razão cíclica. E isso vai acabar levando o sistema a um colapso. Ou seja, o sistema acha que sempre tem que aumentar a razão cíclica para aumentar a tensão e cada vez mais a tensão cai. Por isso que para conversores que têm zero no semiplano direito, normalmente vai existir uma limitação de banda passante, uma limitação da dinâmica do sistema em malha fechada. Não pode ser tão rápido assim, porque senão ele não vai entender esse comportamento do zero no semiplano direito. Então é o que está escrito aqui, ó. A presença de zero no semiplano direito normalmente tende a desestabilizar sistemas em malha fechada com uma banda passante muito grande, pois durante o transitório essa saída inicialmente vai para a direção oposta, para a direção errada. Então isso é um problema. Então não é fácil para sistemas que têm zero no semiplano direito, né? No caso do buck boost, o controle da tensão em relação à razão cíclica, obter uma margem de fase adequada e uma grande banda passante, usando somente uma única malha de tensão, controlando diretamente a tensão a partir da razão cíclica. Existem alternativas para melhorar um pouco isso, não para fazer algo, a gente não resolve isso, mas melhora um pouco, que é o uso de mais de uma malha de controle, por exemplo, uma malha interna de corrente e uma malha externa de tensão. Então, isso já é algo bastante estudado. E do ponto de vista matemático, analisando a resposta em frequência, eu também posso enxergar o que acontece quando o que o zero no semiplano direito faz, do ponto de vista de resposta em frequência. Ele aumenta o ganho, mas ele atrasa a fase. Então, quando eu aumento o ganho e atraso a fase, eu diminuo muito a margem de fase do sistema. E a tendência é reduzir a margem de estabilidade desse sistema em malha fechada. Então, de novo, zero, sempre que vocês tiverem um conversor e precisam controlar uma determinada variável, cujo o seu comportamento possui um zero no seu plano direito, tenham cuidado que a tendência é esse tipo de sistema ter uma margem de fase mais baixa e vocês normalmente não conseguem trabalhar com bandas passantes, com bandas passantes elevadas e dinâmicas muito rápidas. Então, isso é algo comum em alguns conversores estáticos, principalmente conversores que têm característica boost na saída. Bom, pessoal, então com isso a gente encerra a aula de hoje, né? E também encerramos essa parte relacionada à abordagem por espaço de estados, que é a primeira técnica, primeira abordagem que nós estamos analisando aqui. De novo, tem as referências que eu estou apresentando. E daí, na próxima aula, a gente já vai ver o conceito, uma segunda abordagem, que é o modelo técnica de modelagem a partir da chave PWM.